fechando, desculpa. Peraí, eu tô todo... Sim, sim. Eu tô tranquilo. Aproveitando o pré-feriado. Amanhã eu vou almoçar na casa de uma amiga minha. Vou trabalhar com outra amiga minha. E ficar o mais longe possível dessa jornada. É, ela tá curiosa sobre isso. Tipo, se trata do quê? Gente, a gente já vai começar, tá? Só um instantinho para o pessoal ir se organizando. Um convidado para chegar, para a gente começar com todo mundo aqui. Mas aí, enquanto vocês vão se organizando, peguem um lanchinho, não sei se já comeram, porque esse horário de intervalo acaba a aula, às vezes acaba o trabalho, a gente já chega e já entra na sala virtual. Então, vão se organizando aí, mais um instantinho a gente já começa, tá bom? E aí, os assuntos de modo gerais, assim, é bem tranquilo. Não, nada muito forte. Acho mais recentemente que foi uma coisa pontual, mas é coisa da natureza do trabalho em si que deixaria qualquer um estressado. Foi a entrega de um trabalho mesmo. Que a gente, eu e meu grupo, a gente terminou tudo faltando 5 minutos para entregar. Tipo, era até meia-noite e a gente terminou 11h55. Que era um trabalho de divulgação científica, de 2 artigos, que era em inglês, e falava de outra língua, idioma, enfim. Tá. Então, parte que subestimou o trabalho, é, a maior parte da minha parte eu fiz com antecedência, eu fiz com 2 semanas de antecedência. Só que meu grupo inventou de fazer no sábado, né? Tava zero todo mundo. E teve um momento que eu tive que começar a estudar para ajudar a parte deles. Que as minhas colegas não estavam entendendo, eu tive que começar a ajudar. Senão o trabalho não ia sair. Aí a gente ficou junto até o último minuto. Sim. Porque senão. Beleza, então, gente. Primeiramente, eu queria dizer boa noite, bem-vindos. A gente vai gravar, vai ser uma roda de conversa, mas a gente vai deixar gravada no nosso canal do YouTube. Então, antes de tudo, eu gostaria de que vocês estivessem ok com essa gravação, sintam-se à vontade para ligar as telas, conversar pelo chat. Renan, se tiver tudo certo com a gravação, você só me dá um ok assim para a gente começar formalmente, para não perder as informações. Deixa eu ver aqui, muita coisa no WhatsApp, no chat, enfim. Bom, eu acho que está tudo certo com a gravação. Acho que tá, né? Consegue falar. Imaginei isso. Então, eu vou começar apresentando mais uma rodada do nosso Formei Agora, da CEVAPSI. Então, gente, boa noite. Nós estamos no nosso terceiro encontro, nossa terceira roda de conversa do Formei Agora. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação de psicologia da saúde. A gente tem como convidados ex-colegas, ex-estudantes da psicologia. Mas antes deles se apresentarem, eu vou apresentar em nome da CEVAPSI, que é a Comunidade Virtual de Aprendizagem Prática da Psicologia. É uma extensão do IP da UNB, do Instituto de Psicologia, que começou em 2020 com uma proposta de auxiliar as demandas da comunidade acadêmica, discente, docentes, servidores, com a adaptação do ensino remoto. Mas vocês sabem, a gente já está assim, no retorno presencial e a gente viu que as nossas demandas não se reduziam ao ensino remoto e começamos a fazer outras atividades na medida que a gente ia conversando com os estudantes, com os professores, e dentro dessas conversas surgiu essa demanda de um espaço aberto, informal, para a gente conversar assim,
tirar todas as dúvidas possíveis, esgotar esses convidados de perguntas para que tirassem essas dúvidas sobre a atuação mesmo, como estudantes, como possibilidades. É aquele formei agora, mas eu ainda não formei, né? E eu já estou desesperada para saber o e agora. Então, perguntar mesmo, é um espaço nosso. A gente aqui da CEVAP está promovendo esse espaço, abrindo um espaço de comunicação, tirar dúvida, então não é só nosso, ou não é só nosso da CEVAP, é de vocês também. Então, eu queria começar me apresentando, e depois eu vou passar a fala para os nossos convidados. Meu nome é Luísa, eu sou estudante de psicologia da UNB, estou no 5º semestre, eu faço parte da CEVAP-Si, e particularmente, assim, hoje eu estou mais empolgada que o normal, porque eu gosto muito da psicologia da saúde, é, sim, uma área que eu tenho muito interesse em atuar, é a que eu mais estou, assim, estudando, vendo possibilidades. Então, integrante da CEVAP-Si como estudante, eu estou bem animada, porque a gente vai conversar aqui, eu já tenho várias perguntas na cabeça. Aí eu vou passar a fala para vocês, vocês podem se apresentando, vou até mudar aqui, para o pessoal ir acompanhando quem vai falando. Clara, se você quiser começar. Posso fazer isso, né? Já que tá todo mundo super animado para falar. Inclusive, gente, eu queria agradecer de coração, assim, as meninas que toparam, o Guto tá entrando agora também. Eu nem tive que pensar muito, assim, no pessoal, porque quando eu penso em psicologia da saúde, já tem pessoas que eu fui direto nessas pessoas, porque são essas pessoas que têm que estar aqui, eu acho. Que desde a graduação já se destacavam, os professores já indicavam, e acho que foram inspirações para mim, inclusive, né? Acho que todo mundo aqui já era meu veterano. Então, queria agradecer por vocês terem aceitado numa véspera de feriado, à noite, todo mundo no pós-expediente, né? Olheiras, eu, inclusive. Mas é isso, gente. Obrigada. E eu sou a Clara, sou psicóloga recém-formada pela UNB e atualmente estou residente no programa de saúde mental, álcool e outras drogas da Fiocruz, Brasília. Eu acho que a gente pode ir seguindo, assim, na ordem. A Larissa já chegou? Eu não vejo todo mundo, assim. Aí, se a gente conseguir na ordem das carinhas, vai ficando mais fácil. Beleza? Começa comigo, então? Eu cheguei. Desculpa, é porque eu tô com 1001 telas, então só aparece quem fala pra mim. Aí eu não consigo controlar direito, mas aí vocês estão falando, a gente vai conversando. Tranquilo, então eu vou esperar a minha vez, tá? Tá quietinho. Não, pode falar. Acho que foi a Clara, a gente faz você, e aí depois a gente vai pro Gustavo, porque ele tava pra entrar ainda. Beleza. Eu sou a Larissa, sou psicóloga formada pela UNB. Me formei foi de 2020. E desde então eu estou residente em saúde da criança. Muito obrigada por me receberem, prazer. Acho que pode ir Carol, né? Porque o Guto tá entrando ainda. Pode ser eu, então. Eu sou a Carol, sou recém-formada não, mas eu formei no começo do ano passado. Atualmente faço residência em terapia intensiva, que é atenção ao paciente crítico em UTI. E muito obrigada pelo convite, Clara. É sempre muito gostoso falar sobre psicologia da saúde e ter esses profissionais incríveis falando comigo vai ser muito rico. Acho que agora pode falar a Sara, se apresentar. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Bom, então, meu nome é Sara Menezes. Também queria agradecer pelo convite, especialmente a Clara, que entrou em contato comigo. Também estou bem feliz de participar dessa roda. Acho que concordo muito com a Carolina. É muita felicidade de encontrar essa galera, uma galera muito boa, profissionais incríveis, que a gente tem realmente muita admiração. Bom, eu sou psicóloga formada pela UNB, formei em 2018 e 2019 também, porque eu tive 3 diplomas, né? Bom, eu sou especialista em saúde da família pela residência multiprofissional da Escola Superior de Ciências da Saúde, a ESCS. Sou mestranda em saúde coletiva pela UNB. Sou pesquisadora pela Fiocruz, é atualmente onde eu estou trabalhando.
E sou também coordenadora da Comissão de Psicologia na Saúde pelo Conselho Regional de Psicologia. Então, atualmente, eu estou há 3 anos e meio como coordenadora, colaboradora, né, essas paradas aí no CRP. Sim, eu concordo. Acho que a gente tinha que ter um slide só para a Sarinha, convidar a Sara para falar sobre tudo que ela fez para chegar até aqui. Muito curioso. Acho que a gente pode passar para a Letícia também. Vocês me ouvem? Eu estou sem fone, sim? Então, boa noite. Eu me chamo Letícia. Assim como as meninas já disseram, estou muito honrada de estar aqui compartilhando essa roda com pessoas tão maravilhosas, tão inspiradoras. E eu vou estar aqui muito mais como espectadora do que qualquer palestrante, porque é sempre muito bom ouvir essas pessoas aqui. Estou muito feliz de estar aqui. E muito obrigada pelo convite. Eu sou psicóloga também, formada pela Universidade de Brasília, formei em 2018. De lá para cá, fiz uma residência em saúde mental do adulto, então sou especialista em saúde mental do adulto pela ESCS, e atualmente estou na minha segunda residência, estou residente novamente, só que agora pelo programa de saúde da família e comunidade, pela ESCS também. Beleza. Gente, o Gustavo chegou? Vocês conseguem me confirmar isso? Que eu não consigo ver todo mundo aqui. Se ele não tiver chegado, a gente... Ele acabou de entrar. Oi, Guto. Ai, anos 45. Oi, gente. A gente estava se apresentando aqui, falando o nome, onde está trabalhando, a área que trabalha, pode ser bem rapidinho mesmo. E bem-vindo, espero que seu expediente tenha sido ótimo. Foi corrido, desculpa a demora. Tá, eu acho que meu vídeo não tá funcionando. Deixa eu ver aqui se só subir. Pronto. Foi, né? Bom, eu sou o Gustavo, eu trabalho com psicologia hospitalar e em UTI, na mesma área que a Carol trabalha, né? E hoje eu trabalho no Hospital Santa Lúcia e no Hospital do Coração. Eu acho que era isso, né? Certinho, então, gente. A gente pode começar. Quero reforçar mais uma vez por vocês terem aceitado o nosso convite. Agradecemos muito a disponibilidade. Sei que é complicado, a gente às vezes já fica cansado das telas, mas eu tenho certeza que esse momento vai ser muito importante para muita gente estar aqui. Então, como que a gente vai se organizar? A gente já deixou separado algumas perguntinhas norteadoras, mas quem está assistindo pode ir mandando as perguntas pelo chat. Não sei se todo mundo tem acesso à ferramenta de levantar a mão, mas podem levantar a mão, abrir a câmera, ligar o microfone. Como eu falei, eu reforço, isso aqui é um espaço de vocês, para vocês. Então, é isso. Eu vou passando aqui os slides, a gente vai conversando. Não necessariamente só um convidado responda, gente, a gente vai conversando assim, aí passa para o outro. Uma coisa bem, nem precisa seguir a ordem, a gente vai indo e o que a gente já sentir que respondeu também, a gente pode ir passando e vamos nos organizando assim, tá bom? Bom, vocês não veem as notificações, né? Que bom. Bom, saí da UNB e agora, né? Formei e agora, saí da UNB e agora. Então, acho que a nossa primeira pergunta era muito relacionada a esse ingresso no mercado de trabalho, como que foi, quais foram as principais dificuldades na entrada, o que vocês fizeram. Eu sei que é um assunto longo, mas é realmente uma dúvida muito comum, inclusive minha, assim, se a gente faz residência, se a gente não faz, e aí? Como que vocês podem me ajudar com essa dúvida? Acho que a primeira coisa que tem que delimitar se é o sair após o diploma, tipo assim, peguei o diploma e agora, ou o sair depois da residência, assim, que são 2 momentos muito marcantes para a gente aqui. Eu concordo com a Sara, porque eu formei, assim que eu formei numa sexta, descobri que eu havia sido aprovada na residência num sábado. Então, eu agora que estou no final da residência, eu sinto a ansiedade dessas dificuldades do mercado de trabalho, porque na residência a gente ainda está aprendendo, nós ainda somos estudantes,
apesar de termos esse diploma, a gente ainda está nessa posição desses receios mesmo, talvez menos do que na graduação, talvez um pouquinho mais. Mas acredito que a residência, eu sou muito fã da residência, sou muito fã da oportunidade que a residência nos proporciona. É um grande passo da gente conseguir criar currículo, criar experiência, e até mesmo você criar um caminho, um direcionamento na área que você vai querer seguir. Acho que as meninas vão conseguir também falar um pouquinho sobre isso, o Guto vai conseguir também falar sobre isso. Que enquanto eu, em psicologia hospitalar, eu me vejo muito em psicologia hospitalar. Alguns colegas meus estão na residência em psicologia hospitalar, não se veem mais nessa área e já querem seguir outros caminhos também. Então, eu não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta para ti, Luísa. Eu acho que a gente pode, então, começar com isso, assim. Talvez, antes de vocês se formarem, né, vocês já estavam começando a pensar na psicologia da saúde e fizeram as provas, os processos seletivos para residência. Então, acho que a gente poderia pensar, primeiro, porque eu considero residência mercado de trabalho, é um trabalho remunerado, é profissionalizante, mas vocês são trabalhadores proletariados, então acho que a gente pode começar assim, sair da UNB agora, mas antes de sair da UNB a gente já começando a pensar na residência, e aí depois a gente já fala do pós-residência. Acho que a gente pode seguir esse raciocínio. Então, eu acho que eu fui a última, né, a sair, assim, a mais recente. E eu acho que uma das principais dificuldades para entrar no mercado foi não conhecer o mercado. A gente passa 5, 6 anos da graduação ouvindo sobre CAEP, né, sobre organizacional, e a gente ouve, pelo menos no início da minha graduação, eu ouvi pouco sobre opções na saúde. Fui conhecer um pouco mais para o final, e eu falei, não, é residência, porque não está tendo concurso, e área privada, por onde, né, o que fazem, o que comem, era uma coisa ainda muito abstrata para mim. Então, uma das principais dificuldades foi não conhecer esse mercado. E, enfim, acho que a gente pode começar por aí. E aí procurar referências, achar essas referências da saúde foi muito importante também. Mas eu tive muita essa dificuldade de entender qual era o mercado da psicologia da saúde, porque para mim era SUS, assim, desde sempre eu tive eu queria SUS, mas como chegar lá? Então, foi um desespero, assim, vou fazer o quê, né? Vou ficar aqui batendo na porta do SUS e pedindo um emprego, porque não sabia como chegar lá. Até que me apresentaram a residência, falei, bom, 60 horas é o que tem, vamos, né? É isso. Acho que, só para diferenciar, né? Quando a gente fala psicologia da saúde, geralmente, na literatura se fala, existe eu lembro muito das aulas de psicologia da saúde, porque tinha essa coisa voltada para o aspecto hospitalar. E aí, dentro do próprio campo, tem uma diferença quando a galera fala psicologia na saúde, então o da e o na faz uma diferença, que aí o da saúde vai para a área hospitalar e o na saúde vai para secundária, primária, enfim, outras atuações que não hospitalar. Mas, quando a gente pensa em saúde, a gente não tem só a saúde pública, né? A gente também tem a saúde privada, que dentro do Brasil a gente se divide em SUS, né? Então, saúde pública é Sistema Único de Saúde, e saúde privada é a saúde suplementar, que aí entraria todos os convênios, clínicas privadas, hospitais privados, e também os próprios psicólogos autônomos, né? Que atuam na clínica, mas de forma autônoma. Então, eles também entram no que é chamado de saúde suplementar, que é aquilo que o SUS não, né, excede o Sistema Único de Saúde, e aí é necessário outros serviços para compor esse atendimento da saúde. Então, quando a gente fala da saúde, a gente tem inúmeros campos de trabalho, né? A gente não tem só a residência. Porém, se você está comprometido com uma atuação de saúde mental coletiva e você quer atuar com a população geral, você vai pensar na residência como a primeira oportunidade que a gente tem. E aí vou contar um pouquinho de como é que foi a minha trajetória, né? Eu conheci o SUS no 5º semestre. Então, eu fiquei 5 semestres conhecendo a psicologia tradicional, muito voltada para a clínica privada e para o consultório. Quando eu fiz uma disciplina, no verão até, com uma professora chamada Débora Noal, que trabalha com saúde mental em desastres, foi que eu fui saber que existia uma atuação dentro do Sistema Único de Saúde da psicologia.
E aí depois, né, isso foi guiando o meu caminho para entender que eu poderia cursar psicologia na saúde, que eu poderia fazer psicologia e políticas públicas. É que eu estou falando de disciplinas mesmo, que a própria psicologia tem no seu currículo da UNB, que a gente consegue ir conhecendo um pouco mais. Só que isso não foi o suficiente, né? Essa é como a Clara colocou, assim, a gente não sabe como é que funciona esse mercado quando você está dentro da graduação. Então, eu tive a oportunidade de fazer um projeto chamado Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde, que é o VERSUS. E o VERSUS, ele é um programa que ele é financiado pelo Ministério da Saúde, mas ele era criado, né, pelos estudantes do campo da saúde. Então, no Distrito Federal, ele aconteceu em 2 edições, 2015 e 2016, e eu pude participar da organização dessas edições. É basicamente um programa que você faz uma vivência imersiva no Sistema Único de Saúde. Então, você passa 15 dias visitando o sistema de saúde do DF. Você conhece todas as UBS, você conhece os CAPs, você conhece os hospitais, você conhece o SAMU. Então, é uma oportunidade. A disciplina de verão chamava exatamente isso, saúde mental em desastres. E a Débora, na época, ela era doutoranda. Então, hoje ela não está dentro da UNB, mas na época ela era doutoranda e ofertou essa disciplina no verão para a gente. E aí foi onde eu tive contato com outras pessoas que atuavam no Sistema Único de Saúde. Então, estou falando tudo isso para dizer que se vocês querem ir para a saúde, vocês têm que ter em vista isso. A residência é o caminho mais óbvio. Por quê? Porque ela é uma especialização que dura 2 anos dentro do SUS. Você recebe por fazer essa residência. Então, você é trabalhador, mas você também é estudante. Então, no final, você tem que defender um TCC, né, um trabalho de conclusão de residência, de programa, enfim, tem vários nomes, mas é um TCC. E você vai sair com o título de especialista. Então, ele é o caminho mais óbvio, mas ele também é o mais indicado, porque você tem uma possibilidade de sobrevivência maior. Então, a gente sempre pensa no financeiro mesmo. O que eu vou fazer quando eu me formar, né? Então, o fato dela ser remunerada e depois você ter um título faz muita diferença. Então, quando eu fiz Versus, eu fiquei sabendo que existia a residência. E aí, no final da graduação, eu cito muito isso porque para mim foi um marco. No 2018, o primeiro semestre, eu estava finalizando os estágios, no segundo semestre também, mas eu separei alguns meses, aí acho que em torno de 2 a 3 meses, para todos os dias ir para a BCE estudar psicologia na saúde. E começar a fazer provas, né, então, de residência, para poder fazer algum tipo de treinamento de como é que eram essas provas, descobrir quem eram as bancas, qual programa eu queria, né? Como vocês puderem ver, tem várias pessoas aqui que são de diferentes programas, né? Tem saúde da criança, tem saúde mental do adulto, tem saúde mental da criança, tem saúde do adulto idoso, tem saúde da família, comunidade. Então, você também tem que descobrir o que dentro da saúde pública te interessa. Se você quer ir para a saúde, mas quer ir para o campo privado, ou seja, quer ter o seu consultório, você também vai trabalhar com saúde, só que vai ser na clínica privada. Então, acaba que quando a gente fala de saúde, é muito amplo, né? E o que é muito importante é você começar a descobrir. E dentro da psicologia não vai ser suficiente. Você vai ter que começar a visitar mais a faculdade de saúde, você vai ter que começar a visitar a faculdade de Ceilândia, para conhecer o que essa galera da saúde coletiva está fazendo e como é que a psicologia pode atuar. Infelizmente, o IP não está muito conectado com a faculdade de saúde, ciências da saúde, e muito menos com a faculdade de Ceilândia, que são os grandes campos da saúde dentro. Aí eu estou falando saúde, mas é SUS, né? Estou falando dentro do SUS da UNB. Então, explorem disciplinas, saúde indígena, maravilhoso. Saúde mental e saúde coletiva. Tem uma disciplina chamada saúde mental e saúde coletiva, que vocês podem fazer. Então, assim, olhem os outros currículos, que aí vocês vão começando a conhecer o que é o SUS, né? Do ponto de vista privado, infelizmente, a gente ainda não tem orientação dentro do currículo para dizer como é que, primeiro, você constrói um consultório, como é que você gerencia uma clínica, como é que você lida com contabilidade. Então, quando a gente fala de saúde privada, ainda é mais escasso do que a saúde pública. Então, você tem que começar a descobrir esse campo dentro da graduação ainda. Não deixa para pensar nisso depois que você pegar o diploma. Tem que começar um planejamento ainda no curso.
Muito obrigada, Sara. Ainda bem que a gente está gravando, viu, gente? Para isso que serve gravação também, não é só para quem não veio, é para quem está assistindo lembrar todas as informações e anotar no papel e não perder. Aí a gente vai seguindo, então, o Gustavo, e depois, quem está com a mão levantada? Acho que o Gustavo pode falar, e aí a gente vai seguindo. O pessoal já está mandando umas dúvidas no chat sobre esse tema, então antes de trocar, a gente também responde o pessoal do chat. Pode falar, Gustavo. Na verdade, eu acho que a Larissa levantou antes de mim. Ah, desculpa, que sumiu. Pode falar, Larissa. Obrigada, Gustavo. Eu queria retomar duas falas, primeiro sobre a questão da psicologia como uma oportunidade de trabalho, ou da psicologia, da residência como uma oportunidade de trabalho. Porque é isso, né? A gente sai, né, sem saber muito o que fazer, e aí a residência, por ter, né, por ser uma oportunidade de especialização, de inserção no SUS, qualificação, você sai com título, é uma experiência também de ensino, de aprendizado, em que você vai ter uma supervisão, ela é bastante atrativa, sabe? E assim, um dos pontos que mais pega realmente é a questão de remuneração, né? Então, o pessoal vai atrás muito comum que as pessoas acabem procurando a residência como uma oportunidade de trabalho. Só que eu acho que também cabe dizer que a residência como oportunidade de trabalho a residência é um vínculo fraco de trabalho, sabe? Eu não sei quanto que eu consigo falar sobre isso aqui, mas, assim, vai variar muito de programa para programa, vai variar muito de instituição para instituição, mas tem lá suas questões, sabe? Não é uma coisa muito pacificada, a própria residência, né? Questão de legislação, de instituições que representam, não é uma questão muito pacificada, né? A gente tem que saber também que tem um mundo por trás da residência, né? Um mundo por trás que enfim, regulamenta, que rege, enfim, a residência que faz ela girar, que faz ela funcionar, né? Então, assim, tem toda uma complexidade da própria residência, né? Muito mais que só um vínculo supostamente de trabalho, né? Esse vínculo híbrido, estudo e trabalho. Então, assim, é legal também de, quando for conhecer sobre residência, conversar com alguém sobre essas questões, né? De tipo assim, no que eu tô me inserindo exatamente, sabe? Conhecer um pouco disso te instrumentaliza, sabe? Para poder pensar, para poder se entender, né? Porque existe muito esse conflito, né? De o que é o residente dentro do serviço de saúde, sabe? Então, eu acho que talvez eu esteja fugindo um pouco do assunto, mas é uma questão a se pensar, sabe? Quando vocês forem pensar sobre a residência como uma oportunidade, lembrar também disso, assim, né? Que às vezes que não é exatamente um vínculo de trabalho, você não vai ter os mesmos direitos trabalhistas, né? Que um CLT, que é um servidor, né? Então, isso faz uma diferença, isso pesa também, sabe? A gente pode pensar que, poxa vida, 60 horas é um desafio, mas às vezes a gente tem que conhecer um pouquinho melhor esse desafio para, de fato, se preparar, sabe? Para poder encarar essas 60 horas. Então, eu acho que isso é um ponto que eu queria trazer. Não para ser, né, botar água gelada aqui, mas eu acho que é uma coisa importante para a gente ter conhecimento, né? Acho que nem todos os programas também costumam introduzir, sabe, essas questões, né? Falar sobre, enfim, o fórum, falar sobre tudo isso. Acho que, na verdade, é muito incomum que os programas falem, na minha experiência. Mas é legal de conhecer a organização da residência. E outra coisa também que a fala da Sara me lembrou foi quando eu estava decidindo o programa, né? Essa parte de fato, decidir qual é o programa em que eu quero me especializar, né? É uma parte bem importante, assim. E é uma parte também difícil, porque não existe muita transparência, né? Quando a gente vai escolher, a gente escolhe quase que um nome, né? A gente não sabe quais são os cenários, nada, em nenhum lugar indica, assim, programa de saúde da criança, quando eu escolhi saúde da criança, eu sabia que eu ia passar a maior parte em hospital? Não sabia, sabe? Não que tenha sido, né? Não estou dizendo que foi uma experiência ruim, mas é uma das coisas que a gente não sabe, né? Enfim, a gente não tem conhecimento, a gente escolhe de fato o nome, né? O que a gente pode imaginar que talvez aquilo seja.
E muitas vezes isso não corresponde a uma realidade, a gente pode sair frustrado. É bom também conhecer alguém de dentro do programa para te passar uma noção, assim, uma ideia, né? Do que é aquilo, do que é viver, porque, como eu falei, cada programa é muito diferente do outro, cada cenário, como você vai passar por vários ambientes diferentes, né, da saúde, você cada experiência é muito diferente, sabe? Cada trabalho, cada cenário de um para outro difere muito, sabe? Então é bem legal de você conversar com pessoas que estão lá dentro, assim, e pode parecer muito. Eu acho o mundo da residência um mundo muito fechado, sabe? A gente não tem muito acesso, não tem muita transparência, não é muito falado, não é muito visibilizado. E aí eu acho que o melhor, às vezes, né, a forma de conhecer é conversando mesmo com quem está lá dentro, e já se articulando e tal, né, para além das sugestões que já foram apontadas aqui. Obrigada. Gustavo? Eu ia caminhar um pouco na mesma linha que a Larissa. Acabou que ela foi nessa reta, então eu vou fazer só uma curva nesse sentido. Em relação de fato, a escolha da residência, eu concordo 100% que você tem que falar com alguém. Você tem que falar com alguém de dentro. Não, e se for possível, de preferência com um residente. Porque, assim, você pode falar até com um tutor, um preceptor, ele vai te dar uma noção, mas, de fato, a pessoa que vai estar passando aquilo na pele é o residente, né? Então, pensando, inclusive, sobre o vínculo de trabalho, é um vínculo que ele, inclusive, muitas vezes ele até é explorado mais do que já é absurdamente explorado dentro da carga horária dita, né? E é na mesma linha que a Larissa tem falado, assim, não é uma coisa para assustar, mas é alguma coisa que tem que estar ciente antes de você entrar. Assim, em alguns programas se faz até, infelizmente, algumas vezes até mais que 60 horas em algumas semanas. Claro que isso não vai ser a regra de forma geral, mas, por exemplo, eu trago na minha experiência, né, eu devia algumas horas no final da residência. Eu fiz semana de 70 horas, acho que 74 horas até. Então, assim, é uma carga horária absurda. Eu terminei essa semana, assim, destruído. Mas eu vi, acho que alguém perguntando sobre residências fora, enfim, da nossa cidade. Eu seguiria a mesma lógica do que tem sido falado, assim. Eu buscaria alguém da residência para poder trazer sobre como é o trabalho em si. Se vocês têm alguma pretensão de algum local específico, ir atrás de alguém que esteja lá. Eu tenho uma colega que ela fez a residência lá na USP. E aí, na época, funcionava, não sei se ainda existe muito isso, mas ela procurou os grupos do Facebook da residência. Porque na época isso era uma coisa um pouco mais ativa, não sei se isso funciona para a nossa realidade hoje. Mas aí, através disso, ela entrou em contato com uma pessoa que estava lá, e essa pessoa deu um norte para ela de como que era os locais de trabalho. Isso facilitou, inclusive, quando ela passou, por exemplo, para buscar os locais que ela fosse morar. Ela conseguiu achar locais próximos dos locais de trabalho. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença. Por exemplo, a residência da UTI, que foi o que eu fiz e que a Ana está fazendo, que a Carol está fazendo, a gente trabalha em 5 possíveis hospitais: Ceilândia, Taguatinga, o Agarram, Asa Norte, Paranoá e Santa Maria. E você roda em pelo menos 2 deles, né? Então, assim, faz muita diferença se você, por exemplo, não é daqui, você saber para onde que você vai. Qual dos 2 hospitais você vai. Senão você vai cair no outro lado da cidade, vai viver com, além do tempo de residência, um tempo de deslocamento absurdo, assim. Então, é uma preparação que vale a pena se fazer já saindo da faculdade, se possível até durante a faculdade, na verdade. Teve alguém que perguntou, eu vi agora que perguntou sobre a carga horária. Na minha era 48 horas práticas e 12 teóricas. Eu imagino que a maior parte se divide assim dessa mesma forma, mas aí acho que vai de cada um falar, né? E a minha era de fato nessa linha mesmo, 48 teóricas, 48 práticas. Pode falar, Letícia. Eu só queria resgatar um pouco dessa fala do Guto,
Guto, né? Vou te chamar de Guto. Gustavo, eu não conheço ninguém. Gustavo. Resgatar um pouquinho da fala do Guto sobre como se preparar na graduação para estar na residência, né? E eu vou falar um pouquinho do processo da ESCS, porque o processo seletivo da ESCS são dois, tem duas fases, vamos dizer assim, a prova e a análise de currículo. E eu acho que vale muito a pena vocês que estão com esse interesse em ingressar na residência, né, tendo a ESCS como uma possibilidade, dar uma olhada nessa análise de currículo, que pode ajudar bastante vocês, né? Algumas pessoas falam, eu não vou mandar currículo, eu não vou mandar isso e aquilo, mas faz uma diferença gigantesca nos pontos e no próprio processo mesmo, para você ser aprovado. Então, eu não vou lembrar muito bem, mas fala sobre monitoria, sobre apresentação de trabalhos em congressos, se vocês conseguirem me ajudar, gente, apresentação de congresso, projetos de extensão, que são coisas fundamentais também, que além de pontuar, eu acho que também abre portas para a gente conhecer um pouquinho que, de fato, é essa prática, né? Não, eu digo a extensão, a pesquisa, justamente para a gente sair um pouquinho do que é preconizado nas disciplinas práticas e a gente vê um pouquinho disso na própria comunidade, onde esses processos acontecem, né? Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Caso tenha dificuldade de encontrar, a gente pode tentar mandar e vocês divulgam nos grupos, porque são coisas importantes, né? Para além de pontuação, para a própria vivência mesmo e para vocês irem se preparando para o que é um psicólogo na saúde, um psicólogo da saúde. Porque isso para mim foi muito importante, assim. Eu vim de uma trajetória bem parecida com a da Sara, assim, até o 5º, 6º semestre, de uma psicologia muito clínica, muito hegemônica, que olhava só para esses processos mais individuais. E isso estava me incomodando muito, a ponto de eu querer quase desistir de estudar psicologia, de continuar a graduação. Até que eu fiz uma disciplina no 6º semestre, que foi com a professora Larissa Polejac, chamada Psicologia da Saúde, que foi um marco, assim, na minha trajetória. Justamente porque eu entendi que a gente tinha outras possibilidades, né? E que a gente tinha outras possibilidades de operar a política pública mesmo, né? Não somente como profissionais da assistência, mas também como profissionais da gestão, né? Como uma psicóloga e gestora de políticas públicas. É super possível isso, e a gente não tem esse conhecimento. Então, eu acho que é isso, assim, olhar para as disciplinas, que é o que, né, que a graduação aponta, olhar para os projetos de extensão, para as pesquisas, para esses projetos, como a Sara colocou, e isso já pontua para poder fazer, né, pontos para vocês poderem entrar já no processo seletivo da residência, né, que eu acho que vale muito a pena, combinar, de fato, o útil ao agradável para vocês conseguirem já se preparar um pouquinho para o que é a gente estar no território de atuação. Eu acho que isso as disciplinas não vão conseguir dar. Eu acho que é com os processos como que chama? Ai, gente, esqueci o nome. Projetos de extensão. Os projetos de extensão conseguem fazer isso muito bem. Certo, gente, muito obrigada. Realmente, assim, eu acho que muitas das nossas dificuldades poderiam ser sanadas até pelo fornecimento de informação, né? Muito nublado, a gente termina, não sabe. Psicologia, eu ainda acho que a gente tem, assim, por uma oferta muito grande até de disciplinas, às vezes a gente fica preso, né, na psicologia, não conhece as outras áreas e, enfim, não sabe, não tem acesso a outras áreas do conhecimento, que também poderiam ter, fornecer, né, mais informação para essa capacitação durante a graduação. Só um fechamento nessa questão da residência, nós acho que tem muito interesse, inclusive, vou deixar até anotado, da gente fazer algum post ou até um outro encontro mais específico para isso. Nós temos a Liga de Psicologia da Saúde também na UNB, eles são ótimos, fizeram até um encontro na Semana Universitária sensacional sobre isso. Mas, por exemplo, aqui no DF, a gente não tem muitas residências em saúde mental. Então, residência para psicologia ainda é algo que não é tão divulgado, não é tão ofertado, ainda faz parte, né, do projeto não desenvolver essa residência, assim, né, de interesse de desmantelamento, mas acho muito importante a gente estar falando aqui, e todo mundo que mandou essas dúvidas a gente vai deixar anotado, só que a gente vai passar, porque, assim, depois da residência ainda tem muita coisa, principalmente quando vocês terminam. E então a gente quer perguntar um pouquinho agora sobre o que é essa rotina. Eu sei que
rapidinho, Sara, aí você já faz essa complementação, tá? Sobre o que é essa rotina, desde a residência, mas o que vocês estão fazendo agora, em específico, em cada um da sua área, porque a gente entende que é complexo, com várias possibilidades, desde o âmbito de saúde pública, saúde privada, saúde mental, saúde coletiva, tudo. Então, conversar um pouquinho sobre como que vocês estão trabalhando, como que é essa rotina de vocês como um psicólogo na saúde, né? Como um psi na saúde. Pode falar, Sara. Eu vou aproveitar o gancho para responder também aquela coisa dos cenários, né? A minha residência foi em saúde da família e comunidade, assim como a Letícia, e a gente atuou especialmente na atenção primária. Então, saúde da família, ela é centrada na atenção primária. Você vai passar por equipes de consultório na rua, de NASF, né, Núcleo Ampliado de Saúde da Família, e a depender do campo, por exemplo, se você for para uma residência no campo, né, de saúde, de atenção básica, que seja no campo, ou de saúde mental no campo, que são as da Fiocruz, você vai atuar na ESF, né, ou seja, na equipe de saúde da família, mesmo sendo psicólogo. Então, nessa rotina, a gente atuava muito mais nas regiões administrativas fora do eixo central de Brasília, ou seja, a nossa atuação não era no plano piloto, não é Asa Sul, Asa Norte, Vila Planalto, não. São, especialmente, as regiões administrativas como Taguatinga, Samambaia, Ceilândia, Planaltina, Sobradinho, Fercal, Gama, Santa Maria. Então, assim, vão pensando também que, a depender da sua, né, dos seus campos, vão ser muito ampliados. Aí eu vou fazer esse gancho, né, do que era a prática na residência e o que veio depois. Na residência, eu fiz 1 ano de assistência à saúde, ou seja, 1 ano em que eu atuei no NASF, no consultório na rua, como psicóloga, atendendo a população e também fazendo matriciamento, ou seja, compartilhando o saber da psicologia com outros profissionais, para que eles pudessem atuar com saúde mental também, né, seja médico, seja técnico de enfermagem, seja enfermeira, agente comunitário de saúde, ensinando eles como, por exemplo, acolher alguém em crise de saúde mental, né, alguém em surto ou alguém com uma tentativa de suicídio. Então, a gente também tem esse papel pedagógico quando você está na atenção primária. Mas você também atende a população diretamente, ou seja, você também acolhe as pessoas quando elas chegam em sofrimento na unidade básica de saúde. Seja através do atendimento individual, seja do atendimento coletivo, seja do atendimento compartilhado. Então, por vezes, você vai estar atendendo alguém com enfermeira, e essa pessoa vai estar, por exemplo, apresentando um quadro de depressão, e você vai estar junto com a enfermeira atendendo essa pessoa, que é o atendimento compartilhado. E isso, para a nossa prática, é muito desafiador, porque, né, eu estou ali junto com outro profissional que eu, né, não formei junto, não sei o quanto ele sabe ou ela sabe de saúde mental, e a gente vai atender uma pessoa juntas. Então, como é que faz isso? Primeiro, planejamento. Você vai olhar o prontuário dessa pessoa lá no sistema de informação, que no nosso caso da atenção primária é o ESUS. Você vai saber dessa enfermeira o quanto que ela já atendeu essa pessoa, o quanto que ela conhece, e se vocês nunca viram, vocês vão conhecer na hora, se ela veio a primeira vez na unidade. Nisso, né, o planejamento é muito necessário porque você vai conhecer a pessoa o que você já tem de informação. Se você não tem o prontuário, você vai conhecer na hora. Vamos trabalhar com esse caso de alguém que você já tem um prontuário. A partir do prontuário que você leu, vocês vão pensar juntos o que vocês vão conversar com essa pessoa. Então, sempre parte da escuta qualificada, né, de ouvir essa pessoa, entender quais são as demandas dela, quais são as necessidades, e a partir disso construir um plano de cuidado. E esse plano de cuidado não é assim, eu, psicóloga, vou dizer o que a pessoa vai fazer e a enfermeira também. Não, é um plano de cuidado entre equipes. Então, o NASF e a ES vão pensar juntos o que essa pessoa precisa de cuidado, o que pode ser ofertado. E, às vezes, o caso vai ser tão complexo que você vai ter que buscar apoio em outras políticas públicas. Aí, é o caso da assistência social, que é muito parceira do SUS, que é o SUAS. Às vezes vai ser a Defensoria Pública, às vezes vai ser a polícia, às vezes vai ser o SAMU, enfim. Várias políticas públicas vão atuar também em conjunto com a saúde. Então, quando a gente pensa na atuação prática da rotina, você tem que pensar que você atua em equipe, seja na atenção primária, secundária, hospitalar. Então, geralmente, você vai ter outros profissionais de outras categorias que vão estar atendendo aquela pessoa junto com você, e você também vai ter que pensar nas outras políticas públicas se você está inserida no SUS. Você nunca pensa a saúde e vai dar conta de tudo, não dá.
A complexidade do sofrimento das pessoas necessita de outras políticas públicas. Então, a gente sempre tem que estar conhecendo também o que a Defensoria Pública faz, o que a Justiça faz, o que a Polícia faz, o que pode ser feito, né, por exemplo, pelo SUAS, para que essa pessoa tenha acesso à renda, por exemplo, se ela não tem renda. Então, a gente pensa um cuidado ampliado. Às vezes, na psicologia, a gente aprende muito um cuidado individual e não ampliado. Quando você chega no SUS, você vai atender famílias. Vou dar um exemplo da atenção primária. Você atende famílias, você atende criança, você atende adolescente, você atende idosos, você atende adultos, você atende pessoas com deficiência, você atende todas as pessoas. O SUS tem seus princípios, um deles é a universalidade. Então, no SUS, você não vai ter, assim, uma especificação como eu sou psicóloga e eu atendo crianças. Depende. Se você estiver na atenção primária, não apenas. Né? Se você vai chegar a criança, você vai ter que acolher a família, você vai ter que entender a escola para saber o que está acontecendo com essa criança. Então, é um cuidado muito mais ampliado e integral também. E isso é um desafio para a gente, porque a gente não aprende a fazer isso. Então, acaba que a residência também é um choque de realidade, porque vai te mostrando isso. Bom, mas isso é a parte da assistência. Eu vou falar da gestão. A Luísa falou de alguns programas, né, como o de saúde mental. Às vezes a gente pensa na psicologia apenas na saúde mental, mas a psicologia está em vários outros lugares, inclusive na gestão. Tem o programa de gestão em saúde, gestão em políticas públicas, e tem vaga para psicologia. E aí você se pergunta, o que a psicologia vai fazer na gestão? Que ferramentas a gente tem para poder atuar na gestão do sistema de saúde? Seja a gestão hospitalar, a gestão de um CAPS ou a gestão de um UBS. O que a gente pode fazer? Bom, a gente vai descobrindo na prática, porque a gente também não aprende na residência, e nem na graduação, mas a gente vai entendendo que a nossa escuta ajuda muito. E que só o fato da gente aprender a ouvir as pessoas, quando a gente chega na gestão e começa a entender que planejamento, monitoramento e avaliação, que são ferramentas utilizadas na gestão, precisam de escuta. Então, às vezes, a gente consegue fazer uma escuta e é com isso que a gente vai construir ferramentas, instrumentos para aplicar na realidade, né? Seja no cuidado de uma equipe ou no cuidado dessa população do ponto de vista da gestão, gerindo processos, gerindo pautas e gerindo ações. Eu vou pular, então, da residência para o pós, que foi justamente a entrada no mercado de trabalho. Desculpa, gente, estou falando muito, eu falo muito, mas enfim, e eu sou muito detalhista, acaba que, enfim. Quando eu saí da residência, o meu currículo foi muito bem avaliado para gestão. Eu tive esse 1 ano de gestão. Então, eu comecei a perceber que eu poderia ir para assistência, ou seja, colocar meu currículo para clínicas privadas ou para concurso público, mas eu também poderia colocar o meu currículo para poder concorrer a cargos de processos seletivos que eram de gestão do SUS. E o primeiro lugar que eu fui trabalhar, eu trabalhei algum tempo como recrutadora, né, de recrutamento e seleção, mas eu também trabalhei, o meu primeiro emprego pós-residência foi no Ministério da Saúde, no Departamento de Ciência e Tecnologia, que é justamente um departamento que faz a gestão das pesquisas do SUS. E aí eu entendi que aquele conhecimento que eu tive na residência de planejamento, monitoramento, avaliação, e que eu tive na graduação com pesquisa, poderia ser aplicado no SUS, na saúde, mas a partir da gestão. Então, dentro dessa experiência, eu pude trazer ferramentas da prática, né, do atendimento da população, então trazer essa experiência de, olha, eu sei que vocês estão aqui falando de pesquisa, mas os problemas da realidade eles são maiores do que esses que vocês estão imaginando ou que os pesquisadores estão dizendo para vocês. E também pude trazer a experiência de gestão, de falar para eles, olha, as pessoas que estão na gestão nem sempre têm noção da realidade, então, às vezes, os problemas que eles estão trazendo são problemas que eles estão dizendo do dia a dia deles, mas eles não estão fazendo escuta da população. Isso faz muita diferença quando a gente fala de gestão em saúde. É ouvir essa população. Eu não estou falando de ouvir uma pessoa, né, de uma escuta qualificada para uma pessoa, estou falando de uma escuta qualificada para todo um território, para toda uma população, seja um município, um distrito federal ou um estado. Então, são escutas diferentes que a gente vai aprendendo que existem, né? Bom, eu vou encerrar aqui o do Ministério, depois eu conto de outras experiências, porque é muita coisa.
Eu só queria pegar o gancho do que a Sarinha já trouxe, porque como a gente está fazendo a mesma, na verdade a Sara fez a mesma residência que eu, né? Que eu estou fazendo agora, a Sarinha já está formada. Eu só queria puxar um pouquinho do que ela falou, principalmente na questão da assistência. Eu sinto uma dificuldade, eu queria compartilhar com vocês que quando a gente vai para assistência e quando a gente se denomina psicólogo na assistência, é como se a gente tivesse uma carteirinha dizendo que a gente vai atender todos os casos de saúde mental. Todos os casos de saúde mental. E são casos que eles colocam como caso de saúde mental, mas às vezes são casos de saúde, né? Vamos dizer assim, são casos de saúde. E a gente vai se sobrecarregando. E eu tenho percebido todos os serviços que eu passei até hoje com profissionais psicólogos extremamente sobrecarregados por conta dessa hegemonia né, e que a gente contribui também com isso, né, com os próprios psicólogos, com a nossa própria graduação, a gente contribui para achar que somente os psicólogos dão conta da saúde mental. E eu acho que durante muito tempo eu pensei isso, né, mas quando eu fui para minha primeira residência e eu comecei a ver a atuação de outros profissionais, né, como a Sara falou, você vai atender com uma enfermeira, ou você vai atender com uma assistente social, ou você vai atender com uma TO. Gente, aí você vai ampliando esse seu olhar, você vai ampliando esse olhar sobre a saúde, e que, né, eles têm muito mais manejos do que às vezes a gente acha que a gente tem. Então, eu acho que é super importante entender isso, né, que a gente não é detentor de todo saber sobre saúde mental. Muito pelo contrário, a gente faz parte junto com outros profissionais. E eu acho que a residência me trouxe muito esse olhar. De você compartilhar um caso, de você compartilhar uma conduta, de você compartilhar uma intervenção com outros profissionais. Porque é isso, a demanda de saúde mental é muito complexa para só cair na gente. Então, quando você trabalha em equipe, quando você começa a falar para as equipes também, né, que os casos de saúde mental vão ser de todos e que a gente precisa, né, repensar sobre isso e trazer para as equipes também, eu acho que as coisas ficam menos difíceis. São difíceis de toda forma, mas ficam menos difíceis. E que a gente vai entendendo o que é saúde mental também, né? A gente vai saindo dessa lógica psicologizante para uma lógica de saúde mental, de saúde coletiva, né? Então, eu acho que entender isso, que na rotina de um psicólogo na saúde, essa atuação com outros profissionais é essencial. Tanto para o próprio usuário do SUS, quanto para a gente também, né? Então, eu acho que isso eu sempre falo isso, foi um dos maiores ganhos nessa minha trajetória das residências, é poder trabalhar com outras pessoas, que não outros psicólogos, mas outras categorias, né? E puxando a sardinha aqui, principalmente para os assistentes sociais, porque você olhar para os direitos, coisa que talvez a gente não conseguiu ver na nossa graduação, então você vai tendo uma outra lógica de saúde. Então, colocar isso como um fator muito importante na rotina de um psicólogo tirar essa carteirinha que as pessoas acham, que a gente vai chegando nos serviços achando que a gente é detentor do saber da saúde mental, e trazer outros profissionais para perto da gente, que eu acho que isso é muito, muito, muito enriquecedor. Pode falar, Gustavo. Nossa, Lei, você falando da assistência social, eu trabalho hoje em 2 hospitais que não têm serviço social. E eu quase choro, porque, assim, são várias demandas que, no fim das contas, se perdem. Assim, várias coisas que deveriam ser acionados, vários direitos, e que por exemplo, se eu ou os outros psicólogos, ou, enfim, alguém com uma visão um pouco diferenciada, não perceber isso, as coisas se perdem, simplesmente se violam alguns direitos, se deixam de buscar, por exemplo, alguns encaminhamentos, alguns acessos a serviços da saúde que acabam se perdendo, porque é a falta da profissão, de fato, da pessoa especializada naquele contexto. Até você trouxe isso, eu estou com uma situação estive essa semana com uma paciente que veio com uma tentativa de autoextermínio e era necessário acionar o conselho tutelar porque era uma menor de idade, que já tinha tido outras tentativas, então já tinha tido falhas nesse cuidado. E, assim, tava todo mundo empurrando um pro outro, porque ninguém queria acionar o conselho. Então, assim,
Não só não queria, porque de fato aí não é só questão de boa vontade ou não, mas assim, muitas vezes muitos profissionais não sabiam simplesmente como acionar o conselho, não sabiam quem buscar, não sabiam como fazer esse encaminhamento. Então, de fato, dentro da minha atuação hoje como psicólogo de UTI e em hospital privado, é o profissional que eu sinto mais falta, até no sentido de interconsulta, enfim, de discussão de caso, é um que eu sinto muita falta. Mas acabou que eu adentrei isso e ia falar sobre outra coisa que eu acabei esquecendo um pouquinho. Mas o cansaço vai batendo e a gente esquece. Eu vou deixar a palavra para a Larissa. Se eu lembrar, eu levanto a mão de novo. Eu vou então pegar o seu gancho. Na verdade, você inverteu um pouco a ordem das coisas que eu ia falar, mas então eu vou salientar a questão da formação, assim, como um desafio mesmo, né? Da nossa formação de graduação, como uma formação muito uniprofissional, né? A gente não conhece a saúde, a gente não conhece os profissionais que atuam na saúde, a gente não conhece grandes parceiros que a gente vai conhecer só na residência, sabe? São parcerias necessárias, são parcerias muito importantes, né? Então, assim, é que nem já foi falado aqui antes. O máximo que vocês puderem sair, explorar a UNB nesse sentido, dar uma boa oportunidade, assim, de realmente sair daquele currículo da psicologia muito uniprofissional e dar uma vasculhada por aí, sabe? Tem muita coisa boa que dá para explorar, muita coisa. E inclusive já ir fazendo rede, sabe? Já conhecendo outras pessoas, isso também é bastante importante. Então, eu vou salientar essa parte, mas é meio fora do assunto, então vou tentar ir voltando. Eu vou, então, retomar essa questão da pergunta, né, da rotina, porque fala que a pergunta é como é a rotina, né? E eu vou dizer que não existe uma rotina só, existem várias rotinas, existem várias formas de ser psicólogo, dependendo do lugar em que você está, dependendo, e eu vou dizer assim, né, minha experiência com saúde, né, como profissional formado, é só na residência, né, então sou dessas pessoas que saíram da graduação e emendaram com a residência, e desde então, a única experiência como profissional formado, respondendo pelo meu próprio CRP, né, é só na residência. E eu digo assim, que de um cenário para outro, o cenário a gente vai entender como o local, né? A gente faz uns rodízios, a gente vai passando de locais de trabalho, a gente vai mudando, né? Então, por exemplo, eu passo muito tempo dentro do mesmo hospital, né? E dentro desse mesmo hospital eu vou para várias alas diferentes que têm perfis diferentes no caso, seriam de patologias, né? No hospital. Então, vai mudar muito, 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 muito. E a cada entrada num novo cenário, eu tenho que descobrir como que o psicólogo precisa estar lá, sabe? Não só atentando às demandas dos pacientes, mas atentando às demandas da equipe, atentando às demandas do setor, do hospital, como é que é o funcionamento da instituição, né? Como é que aquela instituição precisa de mim naquele espaço, sabe? E isso é um desafio enorme, 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 assim, sabe? É uma das coisas que realmente, assim, parece que não, mas te exige bastante, sabe? Porque, e eu vou retomar muito o que a Letícia falou, né? As pessoas se perguntam, o psicólogo vai cuidar do quê? O psicólogo vai cuidar de saúde mental? O psicólogo vai cuidar de... O que é, assim, né? O psicólogo vai ficar com casos psiquiátricos, sabe? Ou então, o que o psicólogo vai cuidar aqui? Qual que é o cuidado que o psicólogo consegue ofertar, né? Então, assim, muita gente não sabe, né? E aí, muita gente... E aí, fica a critério de cada profissional também meio que estabelecendo o que eles querem fazer, como é que ele vai ser psicólogo naquele espaço, sabe? Assim, eu, pelo menos da minha experiência, tem sido muito assim, sabe? Aos poucos... E me adaptando, mas também tentando me manter, assim, coerente, sabe? Com o meu fazer. Enfim, acho que eu tô elocubrando já. Mas é o que eu quero, o meu ponto sabe? Não existe uma rotina só. Não existe uma rotina só mesmo, assim.
mudar muito, de acordo com o setor, de acordo com o serviço, de acordo com o tipo de atuação, com a esfera de atuação, né? Como a Sara falou, da questão da gestão, muito diferente da parte da assistência, assim. Então, muda demais, 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 demais. É por isso também, nesse ponto também, a residência também é um lugar privilegiado para a gente conhecer isso, sabe? Enfim, sem querer também puxar de novo para a residência. Mas é desse local, né, que eu acabo falando. Sem querer puxar um pouco para a residência, mas voltando para a residência. A nossa residência, acredito que muitas residências são residências multiprofissionais. Então, quando nós falamos da nossa rotina enquanto psicólogo na área da saúde, essa atuação em equipe multi, ela é indispensável. E essa assistência para o nosso paciente também é muito importante. Acredito que a minha rotina, assim como a rotina do Guto, na UTI é um pouquinho diferente, porque a gente passa por diversos cenários, mas os nossos cenários são sempre UTI. Então, o nosso perfil de paciente, o perfil das demandas acaba sendo muito parecido, apesar de ter algumas peculiaridades. E eu percebo, na minha atuação, tal qual a Larissa, eu só tive essa experiência na residência, eu só tive experiência na UTI, mas eu sinto que muitas vezes nós, enquanto psicólogos, nós às vezes nos perdemos um pouco no nosso papel. Então, a gente acaba se tornando um pouquinho, às vezes, tem que fazer papel de assistente social, tem que fazer papel de secretário de médico, tem que sair correndo atrás de coisas que não é demanda nossa. E a gente acaba esquecendo, e eu acho importante a gente sempre lembrar que nós estamos ali enquanto uma fonte de suporte psicológico. A gente muitas vezes perde esse olhar de cuidado e de suporte psicológico e ficamos mais apagando incêndios. A UTI é um lugar das intensidades. Então, eu sinto que a minha rotina enquanto psicóloga na UTI é uma constante intervenção em crise, a todo momento. Então, a todo atendimento que eu vou fazer com o paciente, seja um paciente que está em um progresso de melhora ou de piora, vai ser uma intervenção numa crise instaurada pela doença, seja um familiar que está mais adaptado ou não à situação, vai ser uma intervenção em crise com a própria equipe. A gente tem uma rotina um pouquinho mais estruturada, mas as intercorrências, elas acabam que quebram essa rotina, muitas vezes ao meio, então a gente tem uma programação durante o dia que acaba que não dá certo. E a gente tem que se adaptar, a gente se adapta às demandas e às necessidades da tríade, né? Que a nossa tríade é sempre o paciente, a família e a equipe. E a gente vai se adaptando. Eu acho complicado falar de uma rotina, né? Porque a psicologia, enquanto uma profissão e uma ciência que está sendo construída ainda, principalmente na área da saúde, sinto que a gente ainda tem muito caminho para percorrer, para deixar em caixinhas. Acho que nem é bom deixar em caixinhas, na verdade. Acho que o Guto vai conseguir falar melhor também da experiência dele lá na outra UTI. Vai sim, Guto, com certeza. Eu acho que assim, como você está no básico, cara, a UTI acaba sendo uma constante intervenção em crise, né? Lá é um ambiente um pouco mais intenso, né? Assim, acho que pelo contexto do próprio hospital. Saído de lá, no passado eu fiz meu ano de base, até um ano e um pouco mais do que eu deveria, né? Pelas horas que eu tive que pagar. Mas hoje vendo a saúde privada, que é onde eu estou trabalhando há um ano e meio, o contexto de UTI ele é muito diferente, muito mesmo, assim. E aí eu concordo um pouco com a Larissa com o que ela diz, no sentido de que a gente se adapta ao que o setor demanda, traz como demanda para a gente, nesse sentido, né? Assim, por mais que a gente passe por setores, no nosso caso, como UTI,
A gente vai passar por diversas UTIs e a equipe ela tem um tipo de demanda para a gente. A equipe vai ter uma intervenção naquele ponto. Eu acho que no base a gente entra muito nesse papel que às vezes a gente se perde um pouco. A gente acaba assumindo um monte de coisa que não é nossa. Mas pela rotina como a equipe, assim, que a equipe trouxe pra gente e a gente acabou assumindo algumas coisas que talvez não fossem nossas de fato. E nos 2 hospitais que eu trabalho hoje, eu trabalho em 2 hospitais e em 3 UTIs. Então, dentro de um mesmo hospital eu fico em 2. E eu vejo diferenças absurdas de demanda. Então, assim, uma no sentido de que eu consigo trabalhar, por exemplo, com muito mais abertura no sentido de preparar um cuidado paliativo, fazer uma preparação para uma morte de um paciente com muito mais tranquilidade junto à equipe. E outra que eu não tenho tanta essa liberdade, mas ao mesmo tempo as demandas mais individuais psíquicas, no sentido assim, por exemplo, um sofrimento psíquico de um paciente, um sentimento de tristeza, de desvalia naquele contexto, eu consigo demandar muito mais tempo, porque eu também não tenho, a equipe não demanda muito tempo meu, que eu não preciso ficar, por exemplo, discutindo tanto caso como eu fico na outra UTI. Então acaba, aí eu concordo com você, porque acaba as rotinas elas não são sempre iguais, mas ao mesmo tempo eu sinto que saído da residência, passado esse período para mim, hoje eu consigo estabelecer uma rotina dentro dos locais que eu trabalho, no sentido de mapear o que a equipe principalmente demanda mais de mim e o que ela é mais receptiva a aceitar, porque, por exemplo, algumas equipes, por exemplo, não tem pouquíssima recepção ao cuidado paliativo. Então, é uma equipe que não é que você não vá fazer, mas que se você for fazer, você tem que planejar muito mais, você tem que ter um pouco mais de embasamento, e aí vai dos seus próprios estudos também, do que a gente vai seguir fazendo no resto da vida, de assumir, às vezes, algumas posições que vão ser de confronto mesmo, não é confronto exatamente a palavra, mas de discussão, mais de discussão, e em outras que você simplesmente não, talvez você tenha que ficar um pouco mais retraído e acatar um pouco mais. Eu sinto que, não só no base, mas que quando eu estava na residência, na parte da UTI, eu tinha uma posição um pouco mais, menos combativa, eu não sei se não é combativa a palavra, mas assim, de apresentar menos meu ponto de vista e acatar muito mais o que era trazido para mim. E que à medida que eu me tornei um profissional solo, nesse sentido que eu não tinha alguém me supervisionando, eu consegui ter um pouco mais de abertura para negociar, para inserir meu ponto de vista, também trazer o meu saber ali naquele ponto como uma contribuição. E não só fazer o que estava me sugerindo. Porque eu acho que talvez a posição do residente em alguns momentos, nem sempre, óbvio, mas que em algumas situações acaba sendo isso, né? Você não é o responsável pelo caso, então, ou às vezes mas tem alguém ali que assume o nome, né? Bota o nome como proteção, às vezes, ou às vezes como imposição também. Então, nem sempre a gente pode tomar as próprias condutas. Mas, em relação à rotina, eu acho que isso é importante pelo menos do meu ponto de vista, isso houve uma mudança muito grande, muito clara, de como que a equipe recebe para mim e como que eu consigo me adaptar a isso e também entrar com minhas próprias contribuições dentro da minha área de conhecimento. Claro que sempre conversando com todo mundo, né? Isso não é uma coisa que é simplesmente chegar e me impor, né? Porque aí provavelmente não vai dar muito certo. Mas eu concordo muito com você, tem uma dificuldade, às vezes é uma rotina que, dependendo do contexto que você está, ela vai variar muito, o planejamento vai variar muito, e dentro do nosso contexto de UTI, a gente tem que se adaptar, às vezes, assim, em coisas de 5 minutos. Você planeja uma coisa, 10 minutos depois as coisas já mudaram 100%, você já tem que fazer uma outra conduta. Mas eu acho que o base, ele tem um pouco desse contexto, né? E aí você vai poder falar mais do que eu, que você está lá dentro agora, né? Bom, é isso. Sara, antes de passar a falar para você, eu vou só fazer um comentário. Vou até levantar assim uma bola e aí você complementa e continua. Eu conversei com uma psicóloga, trabalha curiosamente na área da psicologia da saúde, e eu acho que o que ela falou não se aplica somente à psicologia de saúde, mas à psicologia de uma forma geral, que
Se você está confortável com a sua atuação, se está fácil, se está automático, se você é apresentado a um problema e automaticamente já tem uma solução, algo está errado. Porque, né, a gente que é da psicologia, a gente sabe que tudo é complexo. E aí isso perpassa várias coisas, né? Eu acho que esse desconforto, ele faz parte, ele é importante. E da mesma forma que ele sinaliza problemas, né? Mostra que a gente está indo para algum caminho que não é o caminho hegemônico, hospitalocêntrico, manicomialista, entre outras coisas. E cabe também questionar, né, quando a gente fala de qualquer atuação da psicologia, qual é o papel do psicólogo, né? O que é meu, o que eu faço, o que eu não faço, porque ele é atravessado pelo que as pessoas também entendem como psicologia, então é atravessado como, às vezes, a compreensão de psicologia como ajustador, como controle, então existe essa, como trabalho de uma equipe, existe também essa conversa de qual a expectativa que a equipe tem de você, que o paciente tem de você, então tem que ter essa conversa, o seu alinhamento de compreensão, e eu acho que não é algo que a gente desenvolve na graduação, na residência, vai sendo atualizado todos os momentos. Então, eu vou levantar essa bola sim, porque é uma discussão que já vem acontecendo frequentemente, assim, aparecendo, cada vez mais, principalmente, assim, comigo. Então, que a Sara, que é genial, levanta essa bola aí, Sara, você corta. E aí a gente também, gente, para já ir direcionando, a gente vai finalizando. Tem mais umas perguntas, mas acho que elas podem ser respondidas juntas, como até uma forma de conclusão de vocês, como convidados. Então, a gente vai se organizando mais ou menos assim. Acho que sua intervenção foi brilhante, Luiz. Assim, a gente tem uma ferramenta que é a reflexão. Somos uma das poucas profissões que aprende a fazer as pessoas refletirem. Isso não é muito fácil. A gente tem outras profissões que conseguem fazer isso também no campo da saúde, só que a gente aprende o passo a passo, né? Porque a gente entende que através da reflexão vem o processo de mudança, né? Seja uma mudança comportamental, emocional, enfim, familiar. E essa ferramenta que a gente tem, que é fazer as pessoas refletirem, a gente pode aplicar elas em diferentes contextos, mas cada contexto vai exigir um formato diferente. E quando você traz o exemplo dessa psicóloga, isso mostra para a gente que a gente também tem que estar em contínua reflexão. Porque é isso, se está muito fácil, se está uma coisa automatizada, a gente não está refletindo sobre o que está acontecendo. Então, a nossa autocrítica também tem que estar sempre em andamento, assim, a autoconsciência, a autocriticidade do ponto de vista, a gente costuma chamar na saúde coletiva do processo de determinação social da doença e também da saúde, que é o que atravessa, né, a construção, a produção da nossa saúde. Os processos históricos, né, sejam a raça, a classe, o gênero, a sexualidade, a identidade de gênero e muitos outros aspectos, né, às vezes a gente está falando também de personalidade, estilo de vida, tem vários fatores e condições que vão construindo as pessoas e que vão atravessar essa saúde e essa doença que a gente está vendo. Se a gente não reflete sobre o que a gente está produzindo como prática de cuidado, a gente reproduz coisas erradas, que às vezes o contexto induz a gente a reproduzir. E na psicologia isso é muito comum. A gente chega nos lugares e a gente começa a ouvir, a observar, a refletir, e isso vai gerando incômodos. Então, a psicologia também, ela tem uma parte que as pessoas não querem ouvir, que as coisas não estão indo bem, as pessoas não querem saber, elas não querem refletir, elas querem reproduzir. E aí tem o nosso papel social também de, olha, eu sei que você quer reproduzir, mas isso aqui vai melhorar a atenção à saúde, isso aqui vai ser bom para essa pessoa, isso aqui vai ser bom para essa família. Então, não dá para a gente ficar reproduzindo, a gente precisa, e aí é aquilo que o Guto falou, né? Às vezes a gente vai precisar negociar, intervir, ter processos mesmo de falar, olha, não é bem assim como você quer fazer, né? Eu sei que você faz isso há muito tempo, mas não está fazendo mais sentido, não vai produzir saúde, você que está produzindo doença. Então, é esse papel que às vezes a gente vai ter que ir aprendendo, sabe? Às vezes é com erros. Eu errei muito também em várias situações e eles me ensinaram também como que eu poderia entender por onde ir, como falar melhor, como não ser tão combativa, tão imbativa na minha fala, como é que eu poderia negociar também.
E às vezes a gente cai nos extremos, né? Às vezes ou você é muito combativo, às vezes você é muito conciliador. É a psicóloga que está sempre ali, vamos conciliar, vamos dar as mãos, conversar sobre isso, vamos ouvir. E não, não é hora para isso, é hora da gente traçar uma estratégia, intervir, não é hora de fazer escuta. Você também vai ter que entender, o contexto vai te dizer que não é hora de fazer escuta, ou que é hora de fazer escuta. E aí só a experiência para nos ensinar como é que a gente consegue fazer isso, como é que a gente consegue entender os momentos de usar essa reflexão, como suscitar essa reflexão e como ou como não suscitar, né? Como às vezes essa reflexão também nesse momento vai ser mais destrutivo do que a reprodução. Então, beleza, agora não vamos refletir, vamos reproduzir, mais ali na frente vamos refletir sim. Então, às vezes você vai ter que ir manejando o contexto a cada contexto, né? Mas eu levantei a mão para poder falar um pouco mais dessa rotina e trazer alguns exemplos, né? Como vocês perceberam, a minha construção foi muito de vários eixos, né? Então, eu atuei na assistência, atuei na gestão e agora estou na pesquisa. Na assistência, eu vou trazer algumas experiências que são mais fora do comum que a gente ouve, né? Do que a gente fala. Então, em 2019, eu com um grupo de residentes, então, terapeuta ocupacional, nutricionista, fisioterapeuta, a gente construiu uma oficina de processo de trabalho para conversar sobre o processo de trabalho das equipes de saúde da família e do NASF. Veja, é um saber que a gente aprende na psicologia, lá na gestão de pessoas, né, lá no recrutamento e seleção, lá em org. Só que a gente pode utilizar ele na saúde. Então, aí, de novo, a reflexão ali naquele momento para pensar o processo de trabalho daquelas equipes. Isso foi usado como uma ferramenta de matriciamento, de apoio institucional, de apoio à gestão, mas também de cuidado. Então, colocar esses profissionais para pensarem como é que está sendo essas visitas domiciliares? Como é que está sendo esse atendimento de grupo? Como é que está sendo esse atendimento individual? O que vocês estão achando? Tá bom? Tá ruim? Como é que vocês avaliam isso? O que vocês propõem de mudança? Então, essas oficinas foi uma forma da gente fazer eles refletirem para poder possibilitar mudança. Mas também a gente fez oficina em escola. Com o quê? Com psicoeducação. Então, conversando com as crianças sobre o que é ansiedade. E aí, não só ansiedade doença, mas o estado ansioso, que a gente fica ansioso em determinadas situações e tem vontade de fugir, tem vontade de enfrentar. Então, a partir de aspectos lúdicos, né? Então, contação de histórias, por exemplo, que eu aprendi com o projeto de extensão da professora Aileen, que é o Livros Abertos, eu apliquei num contexto de saúde voltado para crianças. Então, para pensar numa psicoeducação. Ou seja, se a gente tem possibilidade de aprender a fazer grupos, a construir oficinas, são competências e habilidades necessárias para qualquer contexto na saúde. Seja na atenção primária, seja na hospitalar, quando, por exemplo, você vai trabalhar com grupos de luto, ou quando você vai para as escolas trabalhar com oficinas operativas, mais curtas, de 2 horas, mas que você vai estar fazendo saúde mental ali, naquele lugar. Então, isso para ilustrar para vocês que essa rotina é muito ampla, mas na graduação a gente pode construir habilidades que vão ajudar a gente nesses contextos. E aí eu estou falando de grupo, porque na clínica privada a gente também faz grupo. Então, você tem que aprender a fazer um roteiro de grupo, um planejamento de grupo, um objetivo que te direcione esse grupo, vai falar sobre isso, eu vou planejar, executar e avaliar esse grupo. A gente tem que aprender a fazer essas coisas, como fazer uma dinâmica de quebra-gelo, como é que faz uma socialização, ou então até um sociograma, ou outras técnicas de grupo que a gente pode aprender. E também aprender a redigir documentos, né? Relatórios, pareceres, atestados. Então, tudo isso a gente vai aplicar em qualquer contexto da saúde. Aprender a redigir documentos não é uma coisa fácil, tem toda uma técnica, né? Que o conselho, inclusive, tem resoluções. Só que quando chega na prática, as pessoas vão pedir inúmeros tipos de relatório. E aí a gente vai ter que entender, bom, eu posso produzir esse relatório? Ou o prontuário, por exemplo, eu vou preencher um prontuário que toda a equipe vai ter acesso. O que eu coloco nesse prontuário? Questões de sigilo também. E isso vai ter tanto no hospitalar, quanto na primária, na secundária, no CAPS.
E na clínica privada, você vai produzir documentos técnicos, você tem que aprender a fazer eles. Para a gestão, a gente vai trabalhar com outras ferramentas. Então, por exemplo, um boletim de monitoramento, análise de dados, de planilhas. Então, eu vou levantar dados e analisar esses dados com gráfico, com tabela. Né? Eu vou ter que aprender a utilizar o Excel, a utilizar o Google Drive e programas que vão analisar dados e que eu vou transformar esse dado em informação. Informação para quê? Para tomada de decisão. Então, eu vou informar a gestão olha, está acontecendo X caso aqui de doença crônica, diabetes, hipertensão, nananã. O que ele vai fazer, né? O que a pessoa que está gerindo vai fazer com essa informação? Criar um novo processo de cuidado, falar, essa equipe precisa ir para esse território, porque aqui está tendo mais casos de diabetes e hipertensão. Então, a gente também vai aprendendo outras ferramentas que às vezes a gente achava que era da administração, por exemplo. Planilha, Excel, sei lá, tem milhões, né? E na pesquisa, hoje, por exemplo, eu trabalho na Fiocruz com formação. Então, a gente acabou de encerrar, semana passada, um curso para 17 mil pessoas sobre saúde mental e atenção psicossocial em desastres. Como que se atua com saúde mental num contexto de desastre ou emergência em saúde pública? Quais ferramentas a gente tem? Como é que a gente intervém na coletividade, ou seja, na população, do ponto de vista da saúde mental e atenção psicossocial? Então, que olhar eu preciso ter, que competências, que habilidades, mas também como é que eu atuo, o que acontece com essa população que passou 2 anos de pandemia? Como é que ela está se sentindo? É que eu não estou pensando no indivíduo, estou pensando numa população como um todo. População que passou 2 anos sob estresse crônico. E aí a gente vai ter que aquele momento de embate, né? Porque vão dizer, está tudo traumatizado. Então, tudo com transtorno de estresse pós-traumático, de ansiedade, de depressão. Mas aí a gente tem que, enquanto psicologia, pensar, bom, será que é tudo transtorno? Como é que a gente observa? Eles passaram por uma situação que rompeu a rotina deles. Eles estavam acostumados com a rotina e aí eles tiveram um evento abrupto. Colapsou toda a população brasileira. Então, eles estão vivendo sob estresse agudo, que foi esse primeiro momento da pandemia, e depois, durante 2 anos, estresse crônico. Então, esses sinais e sintomas que estão aparecendo na população que chega na UBS e que o médico já fala, não, isso aqui é transtorno de ansiedade, isso aqui é transtorno de depressão, isso aqui é TEPT. Será que isso não tem a ver muito mais com esse evento que eles viveram do que necessariamente um transtorno? Como é que a gente diferencia um sinal e um sintoma de um transtorno? Será que é correto a gente dizer que toda a população está traumatizada, está com transtorno? Ou a gente pode investir em política pública para subsidiar essa população a passar esse momento difícil e se restabelecer como comunidade? Né? O que a gente pode ofertar para que essa população se restabeleça? Porque a gente está falando a nível Brasil. Então, quando eu falo de 17 mil pessoas, estou falando de 17 mil profissionais da saúde, do SUAS, da educação, da segurança, que tiveram presença nesse curso para aprender com a gente como atuar com saúde mental e atenção psicossocial nas escolas, no CRAS, no CRES, e pensando desse ponto de vista. Eu vou atuar sob sinais e sintomas, eu vou atuar com a família, com a população que teve uma situação de vulnerabilidade. Ou seja, ela está enlutada porque a comunidade, né, a população perdeu mais de 600 mil pessoas. Então, esse luto também aparece. Mas como é que a gente foge da doença, né? A gente tem o problema da doença é que geralmente ela vai cair na medicalização. Então, há momentos que a medicação é necessária e a gente precisa, como profissional, discernir. Aqui é necessário, aqui não. Aqui ela precisa muito mais de um suporte social, de um apoio em rede, de uma escuta, do que de um medicamento. Mas como é que eu vou saber fazer isso? Né? Se eu sou, por exemplo, eu sou professor, e aí as crianças estão chegando com sinais e sintomas de ansiedade, com choro, com crise de choro. Como é que eu saio desse caminho fácil, que às vezes é fácil, de dizer que tem transtorno, para entender que isso é um sofrimento social, e que eu preciso buscar um apoio para essa família, para que ela compreenda que essa criança está órfã, ela perdeu o pai e a mãe para a Covid. Então, essa família precisa de uma intervenção. Não necessariamente essa intervenção vai ser um medicamento. Há casos que vai ser, mas há casos que não só. A gente vai precisar investir em outras formas de enfrentamento a esse adoecimento. Então, na formação, a gente vai prover ferramentas através do conhecimento,
através de profissionais que já fazem isso, através de experiências exitosas. Então, só para dar um exemplo para vocês, que é possível trabalhar com psicologia de outras maneiras, pensando na coletividade, mas também nesse compartilhamento de saber. Esse curso, ele aconteceu em 2020, está acontecendo de novo agora em 2022. Em 2020, o foco era o que fazer agora que as pessoas estão vivendo esse estresse agudo. Em 2022, é como reconstruir. Como é que a gente reconstrói não só as políticas públicas, né? Saúde, educação, cultura, segurança, mas também toda a comunidade. Aí pensando em comunidade, né? A comunidade da minha equipe, do meu hospital, da minha UBS, da minha clínica, mas também pensando no território da minha cidade, do meu bairro e a nível nacional. Então, quando eu falo 17 mil pessoas, estou frisando bastante isso, porque a gente teve profissionais de todo o Brasil, do Acre até o Rio Grande do Sul. Teve cidades muito pequenas, mas cidades também de médio porte e grandes capitais participando. Então, tem uma responsabilidade também como profissional da saúde mental ou como psicóloga, de fazer uma instrução que traga crítica, traga reflexão, mas também traga ferramenta, para que a pessoa não fique só na crítica, mas que ela saiba intervir nesse contexto dela. Porque acabou o curso, não é a gente que vai cuidar da população, são eles, são elas. Né? Então, e a gente teve também uma oportunidade de ter profissionais indígenas, pessoas trans, que são profissionais da saúde ou profissionais de outras políticas públicas que participaram do curso e aprenderam como fazer isso, né? Como cuidar da saúde mental, mesmo que não seja psicólogo, mesmo que não seja terapeuta ocupacional, mesmo que não seja psiquiatra. Como é que a gente intervém? Tem ferramentas. Então, a gente também pode aplicar o nosso saber de saúde mental de outras maneiras, né? Ensinando a manejar um grupo, ensinando a fazer uma escuta qualificada, proporcionando momentos de reflexão. Então, queria trazer esses exemplos assim mais práticos, pra vocês verem que é um campo muito vasto, mas que também é muito apaixonante, né? Talvez eu tenha falado um pouco com empolgação, porque é isso, né? Há formas da gente atuar em vários campos, né? A saúde é muito ampla, mas é também muito desafiadora. E aí a gente pode ir construindo outras formas de ser psicóloga, de ser psicólogo, de ser psicóloga. Dá para fazer de várias maneiras, mas a gente precisa fazer com responsabilidade, com compromisso social e com ferramentas. E aí, para dizer de ferramentas, a gente tem as referências técnicas do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, que é o CREPOP, Centro de Referência em Políticas Públicas. Eles produzem textos, né, pequenos livros, ou tem 30 páginas, 20 páginas, que eles dão referência, como atuar na política de saúde, como atuar na política de assistência social, como atuar, sei lá, na política de defesa civil. Como é que a gente pode atuar? Então, tem ferramentas técnicas que a gente pode buscar, como profissional, como estudante, já ir se apropriando e intervir quando for necessário. Falei muito, mas achei necessário trazer para vocês alguns exemplos. Gente, perfeito. Vou passar aqui só para 2 perguntinhas do chat, e eu reforço que não se preocupe se você mandou uma pergunta e não foi respondida. A gente tem o costume de responder as que ficam nos nossos stories do Instagram, e aí elas ficam salvas no... Eu sou péssima com o nome de coisa de rede social. Tô cansada também. Nos destaques, ali embaixo, a gente coloca depois para quem perdeu os 24 horas dos stories assistirem as respostas às perguntas. E aí eu vou ler aqui 2 perguntinhas básicas e aí quem quiser responder dos convidados responde. E aí a gente já parte para a parte da conclusão, para também, né, estamos cansados, não é feriado. Então, primeiro eu vou ler a pergunta da Tayane, que ela perguntou que, sem ser residência, qual seria outra opção para se especializar no psico da saúde? Se quiser trabalhar futuramente no hospital, preciso fazer residência? Aquela pergunta, né? É obrigatório? Eu faço, não faço? Existe outra possibilidade se eu não conseguir passar? Como é que funciona? Assim, gente, também se vocês não souberem, tudo bem. Porque eu tenho várias perguntas que são bem abertas mesmo. Olha, eu acho que hoje não chega a ser obrigatório, mas eu acho que sabe aquele pré-requisito bem recomendável?
Eu acho que hoje em dia, pelo menos a nível hospitalar, caminha um pouco nessa lógica, assim. Porque talvez alguns anos atrás você não tinha tantas residências, ou não tinha residência de forma nenhuma. Então você entrava em alguns hospitais no sentido de, com pós-graduação, com pós... eu não sei, acho que a residência é em estrito sensu, então, mas algumas dessas pós da mesma linha. Lato sensu. Lá, obrigado, Sara. Eu sou péssimo com essas coisas. Lato sensu. Mas eu acho que você podia buscar algumas outras pós como forma de currículo e principalmente como comprovar a experiência, né? Aliás, comprovar a experiência não, perdão. Mas como comprovar algum tipo de conhecimento técnico, né? Por exemplo, eu tenho alguns companheiros lá em um dos hospitais que eu trabalho que não tem residência, mas é basicamente por isso. Na época que eles se formaram e começaram a atuar, não existia tantas residências. Então, assim, eles acabaram fazendo especializações ao longo do caminho e acabaram caindo na psicologia hospitalar, ou mesmo fizeram estágio na época da graduação e caíram na psicologia hospitalar. Mas hoje eu enxergo como, assim, não é pré-requisito, mas é isso, assim, mas é alguma coisa extremamente recomendável que se faça, porque como a Sarah falou no início, assim, você sai não só com um diploma de pós-graduação, mas com 2 anos de experiência prática. Então, assim, é alguma coisa que pesa muito no seu currículo. Fora que, assim, são 5.700, assim, sei lá quantas horas de prática que você tem. Assim, é quase que um atestado de que você sabe fazer o trabalho. Ou você deu um migué muito bom, mas de forma geral você sabe fazer o trabalho. E assim, dentro da experiência dos meus... 5.760, pelo amor de Deus. Assim, dentro da experiência de mercado privado que eu tenho hoje, eu vejo como uma coisa assim de ter tido muita contratação de pessoas vindas da residência. Hoje em dia, dos meus companheiros de empresa, os que vieram depois do período que começou a ter mais residência, todos têm residência, ou se não tem, estão planejando fazer, e assim, vieram numa época de estágio e acabaram pegando algum tipo de trabalho, mas assim, de forma efetiva, depois da residência. Então, eu acho que é uma questão bem recomendada. Alguém quer complementar? Eu queria só falar sobre atuação na saúde suplementar, né? Que seria o que o Guto está falando do privado. Quando você pensa em especialização, o Guto falou sobre o lato sensu, né? O estrito sensu é o mestrado e o doutorado, o lato sensu são essas especializações ou essa pós-graduação. A gente tem especializações no campo da saúde que costumam ter, em média, 360 horas. Então, você pode, sim, fazer outra especialização que não seja residência. Mas, veja bem, ela vai ter 360 horas. A residência tem 5.760 horas. Então, tem uma disparidade muito grande de carga horária. Então, você pode fazer outras especializações na psicologia na saúde, mas, geralmente, a residência vai ser um destaque maior por causa da prática. E, além disso, para quem está na clínica privada, o que é recomendado é a especialização em uma abordagem psicoterapêutica. Então, se você vai atuar em uma clínica como autônomo ou como dono de consultório, ou até em alguma clínica especializada em atendimento em saúde mental, mas você como psicólogo, eles vão te pedir, no processo seletivo, uma especialização em uma abordagem psicoterapêutica, porque você vai atuar como psicólogo no campo privado. Então, geralmente, se você atuar, não necessariamente em hospital, mas em clínicas, né, que seriam quase como um ambulatório, mas aí no campo privado, eles vão te pedir essa especialização em abordagem psicoterapêutica, que é diferente da especialização em psicologia na saúde, seja essa de 360 horas, seja a residência. Porque a abordagem psicoterapêutica, ela te especializa em uma prática, em uma ferramenta. Quando a gente fala na residência, ela te especializa em um campo. Então, é uma diferença muito grande de você se especializar em uma ferramenta e em um campo de trabalho, né? Então, geralmente, essa vai ser a grande diferença, assim. Você pode fazer outras especializações que não a residência, mas elas vão trazer outros formatos, né? Menos horas ou uma ferramenta específica, né? Seja, eu quero fazer uma abordagem de psicodrama,
de TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental, ou análise do comportamento. Então, tem vários institutos que fornecem essas especializações. E aí você pode se formar em uma delas e atuar na saúde a partir das clínicas privadas. Ou, né, dependendo da que você fizer, você também vai poder atuar no campo do SUS, enfim, com essas especializações mais, com carga horária menor, mas ainda focado em psicologia na saúde. Eu, particularmente, não conheço, mas geralmente o caminho que eu mais conheço, mais difundido, é a residência mesmo. Acho que eu vou falar brevemente também sobre isso. Do que eu tenho visto, né, de, enfim, mercado, oferta de emprego nessa área, principalmente hospitalar, eu vejo muito duas coisas. Uma delas é a especialização como um requisito na área de hospitalar, na área de saúde, e outra é a experiência na área. Não necessariamente elas duas vão vir juntas, mas muitas vezes vão aparecer ao longo do processo seletivo. Não sei se conveniente, não sei se cabe eu falar assim, mas, por exemplo, se você for pegar uma processo seletivo do SARA, né, que vai ter agora, por exemplo, lá eles pedem a especialização, né, em psicologia em hospitalar, se não me engano, e não especifica, assim, do tipo, tem que ser residência, tem que ser uma lato sensu, assim, não especifica, né? Mas, por exemplo, tem uma segunda etapa, que é uma etapa prática. Então, nessa etapa, eles vão te avaliar em termos de atendimento, né? E você tendo essa experiência, você, né, tem uma vantagem, né, nesses processos seletivos. Então, isso é uma coisa a se considerar, porque a residência, ela não é só a prática, né? Ela é teórico-prática. Não sei se a gente já falou disso, mas é importante frisar que a residência é teórico-prática, então você também vai aprender teoria, você também vai estudar, né? Você não vai só ir lá e ser força de trabalho, né? Então, acho que nesse sentido também a gente salienta, né, que a residência ela é atrativa nesse sentido, sim. Mas não é o único caminho, né, que nem o Gustavo já falou. Eu vi a mensagem no chat, eu tenho que abrir o chat, ler e falar. Então, realmente, uma segunda roda. Eu sou, enfim, sou suspeita, para mim a gente podia ter várias rodas e estava aí tranquilo. Enfim, eu acho que a gente pode então partir para nossas finalizações, conclusão. Eu tenho uma pergunta aqui que pediu indicação de leitura, mas eu acho que a gente pode colocar isso na conclusão também. Eu vou passar aqui uns slides, a gente não conseguiu falar de tudo, mas normal, tudo bem. Eu queria que vocês fechassem, assim, com base nessa reflexão, né? O que vocês diriam para vocês lá no início? Quais são os pontos, né? Reforçando, assim... como é que eu passei? O que vocês diriam para vocês lá no início? O que te deu segurança? E... também com uma recomendação de leitura. Eu acho que a gente tem aqui a oportunidade de eu ter várias atuações na psicologia da saúde, então eu imagino que sejam recomendações também diferentes, e acho que a gente pode fechar com essa reflexão assim. O que vocês diriam para vocês, o que vocês recomendam para dar essa segurança, né, além das experiências, busca de conversar com outros profissionais, essas trocas, e uma recomendação de leitura para o pessoal que tiver interesse e aprofundando, assim, na medida. E é isso, gente. Eu acho que a recomendação que eu daria para mim, que eu me dou todos os dias, é estudar constantemente, me atualizar constantemente. A psicologia é um mundo mesmo, a psicologia no campo da saúde ainda mais. E confiar no meu potencial enquanto psicóloga e profissional formada. A nossa formação na UNB tem, sim, várias lacunas em relação à psicologia da saúde, em psicologia hospitalar, com certeza. Mas a gente também aprende muita coisa e a gente pode usar sim esse saber.
E recomendação, eu sou fã de um autor, vou até colocar no chat para vocês, que é o Simonetti, que é o Manual de Psicologia Hospitalar, que é o Mapa da Doença, que foi o primeiro livro que eu li quando decidi que ia entrar para terapia intensiva, que eu descobri que era a terapia intensiva que eu queria. Então, eu vou deixar a recomendação aqui no chat, vale muito a pena. Eu vou pegar o embalo da Carol e vou também falar da UTI. Então, se eu pudesse dar um conselho para mim, era estude fisiologia. Isso aí salvaria minha vida muito se eu tivesse um mínimo de noção de fisiologia que eu não tinha no NV. Mas isso vai muito pro nosso campo de atuação, eu acho, né, Carol? A gente, como psicólogo, saiu muito atrás por não ter tido essa formação dentro da faculdade. Então, a gente pega outras profissões que já têm uma completa noção de fisiologia e a gente passa, pelo menos eu falo da minha experiência, eu passei muito mal por causa disso. Assim, tive que estudar muito, sair do zero, assim, foi bem complexo para mim. A nível de recomendação, tem um livro que até usam dentro da nossa residência, que é E a Psicologia Entrou no Hospital. Pessoalmente eu gosto muito, até tenho esse livro aqui. Ele tem um capítulo bem introdutório sobre primeira avaliação psicológica, né, dentro do hospital. Assim, é bem extenso, muitas coisas acabam que não se aplicam muito ao contexto de fato da prática, mas tem algumas coisas que norteiam, que eu gosto bastante. Assim, eu tenho quase certeza que é o primeiro capítulo. Então, é um que eu deixaria como indicação. Só um adendo sobre o que o Guto falou e sobre essa pergunta de recomendações de matéria de fisiologia na graduação. Se eu soubesse desde o começo que eu pegaria terapia intensiva, eu faria. Eu peguei poucas matérias na faculdade de saúde, mas a nossa grade da psicologia não tem abertura para isso. Então, fica um pouco complicado. Mas para a área hospitalar, para alguns campos específicos da área hospitalar, vale muito a pena esse aprendizado. Conta, assim, a gente apanha muito, 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 muito. Eu acho que também, como os meninos trouxeram, eu falaria para a Letícia do passado, assim, aproveitar mais as possibilidades da UNB além das disciplinas, sabe? Faça extensão, vá atrás desses projetos, vai atrás de pesquisa, aproveitar o que a universidade te proporciona, não só o que o IP te proporciona, mas o que outros departamentos te proporcionam, né? Eu fui conhecer a FCE só depois de formado, então, assim, acho que são algumas lacunas da minha graduação que eu faria diferente, com certeza, assim, aproveitaria muito mais do que a universidade tem para oferecer para a gente, né? Como sugestão de leitura, eu vou trazer duas, assim, trazendo essas minhas duas experiências na saúde mental e na saúde da família. Eu acho que um livro muito importante, eu acho que a Clarinha até pode, né, falaria também dele, chama Saúde Mental e Atenção Psicossocial, é do Paulo Amarante. Ele é um livro bem pequenininho, um livro de bolso mesmo, assim, mas que traz uma contextualização histórica do que foi a reforma psiquiátrica, do que é a luta antimanicomial no nosso país também. Então, eu acho que, né, é fundamental. Paulo Amarante é um grande estudador, pesquisador, né, da área de atenção psicossocial, RAPS, luta antimanicomial. Então, acho que vale super a pena dar uma lida. Acho que te aprofunda bastante sobre a temática. E com relação à saúde da família, Sarinha me corrigiria, mas eu traria, né, como referência os cadernos de atenção básica. Eu acho que eles são um norte muito importante, assim, para a gente entender um pouquinho sobre algumas tecnologias de cuidado, acolhimento e até o próprio trabalho do NASF ou das próprias equipes. Tem vários cadernos muito interessantes, com a leitura muito tranquila, muito simples, que acho que vale a pena, assim. E é muito, são leituras simples, mas com uma didática, assim, com uma riqueza muito, muito importante. Então, traria essas duas sugestões. E aí, qual é o nome do primeiro livro? Saúde Mental e Atenção Psicossocial. É isso mesmo, né, Clarinha? Eu acho que é do Paulo Amarante. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Vou anotar aqui. Ele não tem, gente, disponível no Google Acadêmico.
Eu vou ver se eu consigo ele meio que em PDF assim. Eu vou ver como a gente faz com a CEVAP, porque ele é um acesso um pouquinho mais complicado. Eu tive que ler ele para um trabalho, foi difícil. Mas enfim, deixa aí como recomendação, a gente vai da CEVAP, vai mandar para vocês. Isso, eu tenho ele, caso alguém queira emprestado. A gente, eu acho que tem na BCE também. Mas a gente da CEVAP, a gente vai fazer um post sobre isso, então não se preocupem também. Então joia. Se você for emprestar para qualquer um, eu aceito. Te empresto, Guto. Olha, eu tava aqui pensando em conselhos que eu me daria. Difícil, assim, pensar, sabe? Sei lá, eu me daria realmente, assim... Você vai precisar dos seus colegas, sabe? Você apoia os seus colegas, eles vão te ajudar muito nisso tudo, assim... Nas lacunas que você sentir, eles vão te complementar, e você vai aprender muito, 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 muito com eles. De fato, que a Letícia deu de conhecer mais, né, durante a graduação, eu acho também muito válido, porque eu sou uma pessoa que correu muito durante a graduação, mas eu corri, gente, corri. E se você tem a oportunidade de fazer e se realmente, assim, tipo, fazendo a graduação do seu jeitinho, sabe, com aquilo que você acha que é pertinente para o seu futuro, vai fazendo. Mas, ao mesmo tempo, também a UNB é outro mundo, né? Então, a gente também não pode se culpar, né, de não ter feito a melhor graduação possível, né? Eu sempre fico com essa, assim, do tipo assim, nossa, eu podia ter feito melhor a minha graduação, podia ter aproveitado mais, podia ter... Mas é aquela coisa também, sabe? Eu acho que na minha trajetória eu tô onde eu posso me qualificar, eu tô procurando me qualificar, né? Então, com as ferramentas que eu tenho, com as pessoas que eu tenho ao meu lado... Assim, eu sei que cada programa de residência, falando de novo da residência, gente, porque é o meu mundo, é muito diferente um do outro, né? Mas eu acredito que, de forma geral, né, na saúde, a gente vai estar muito inserido em equipe multi, então a gente vai aprender tanto, 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 tanto. Enfim, acho que isso, realmente, assim, entender que cada espaço é um espaço diferente. Você vai ter que ser muito flexível para aprender, entender e, enfim. Procurar também a figura, né, de pessoas que possam te dar orientação também é importante, tá? A residência é um espaço privilegiado nesse sentido, né? Acho que a gente tem pessoas que são nossos supervisores, né, nossos orientadores, enfim, são as figuras dos preceptores, tutores. Essas figuras, se elas forem figuras coerentes, consistentes, seguras para vocês, né, enfim, se apoiem nelas, sabe? Busquem referência nelas, se elas de fato forem referências para vocês, sabe? Tenham apoio nessas pessoas também, que elas podem ser, enfim, grandes auxiliares mesmo nesse desenvolvimento, sabe? Lança a mão mesmo do que vocês tiverem, assim, para se qualificar, para dar conta do tranco, assim, porque é puxado, né, no dia a dia. Eu acho que, para mim, seria isso. Referências de leitura, já foram citadas boas referências. Eu também ia trazer um outro ponto, que eu acho que, dependendo também, né, é nesse sentido de pensar para onde que você quer ir, né, se é para hospital, se é para... E dentro de hospital, assim, quais são as demandas, né? Que eu mesmo, assim, dependendo do cenário que eu tô, eu estudo coisas completamente diferentes, com formas totalmente diferentes de fazer, assim, parece que eu nem sou a mesma pessoa, assim, de um lado pro outro, sabe? Então, assim, pensa nisso, assim, pensa com carinho mesmo. A gente às vezes pensa em saúde de forma geral, mas tenta dar uma esmiuçada, fazer esse exercício de pensar, assim, tipo, no que você... Onde você se vê, assim, numa UTI, sabe? E que tipo de UTI, sabe? Trauma no sentido de, tipo assim, cara, acidente, sabe? É início, é o batidão, vai chegar a pessoa com a jugular, assim, é isso que você quer? Ou então, por exemplo, um cenário que eu adorei, amei, e tem todo meu coração, é o UTI neonatal, sabe? Então, você pensar que você vai ter que fazer
Psicologia com recém-nascido prematuro de 500 gramas. Pensa nisso, sabe? E, assim, é o lugar em que eu me realizo o máximo, assim, é o meu lugar, sabe? Então, sabe? E, assim, aí a referência que eu ia te recomendar de leitura é completamente diferente, sabe? Eu acho que nesse sentido de começar a pensar também nos miúdos, sabe? Nos pormenores, eu acho que já é bem legal, assim, que você consegue pensar em coisas. E no meu caso, que é a saúde da criança, assim, eu penso muito em, né, literaturas mais voltadas para essa área do infantil, desenvolvimento infantil, né? Isso tudo vai ser bastante pertinente, bastante importante, sabe? E é nesse sentido que a gente também resgata muito da psicologia, sabe? Dos saberes da psicologia que a gente aprende durante a graduação. Enfim, acho que é isso. Falei um monte. Bom, eu tinha anotado previamente o que eu ia falar, e aí no decorrer eu fui anotando mais coisas, o que eu poderia falar para mim mesma. A primeira delas é assim, você estava no caminho certo, acho que me encontrei no campo da saúde, né? Principalmente na promoção da saúde. Então, a atenção primária, para quem gosta de promoção da saúde, prevenção, é o caminho, né? Ainda não é uma realidade, mas é o caminho. Principalmente se você quer pensar a promoção da saúde mental, né? Como é que você faz isso? A gente ainda está construindo isso no Brasil, então fica o convite, quem quiser construir junto. Bom, você vai errar, mas você também vai aprender muito com esses erros, né? Acho que, infelizmente, a gente não faz um caminho sem erros, mas o importante é refletir sobre eles e aprender com eles, né? Às vezes vai ser muito duro, mas a gente tem que entender que faz parte. Não é uma coisa inevitável, pelo contrário, vai acontecer e você vai ter que lidar. Mas que a gente consegue, se a gente for por esse caminho do aprendizado, do tipo assim, beleza, errei, o que eu posso fazer para mudar e não repetir? Porque se você for por outro caminho, que é o da culpa, não vai dar bom. Acho que eu falaria muito isso para mim, né? Tipo, assim, aprende, né? Reflete e não vai só pelo caminho da culpa. E você tem que aprender a diferenciar quando é que você vai ser psicóloga e quando é que você vai ser profissional da saúde. Que são duas identidades que você vai conviver se você vai para o campo da saúde, principalmente no SUS. E vai ter momentos que você vai entender que tem ferramentas que, como profissional da saúde, você vai ter que fazer, mesmo que como psicóloga você não teria. Então, às vezes é um conflito meio grande, assim, do tipo, tá, tipo assim, o que eu tenho que fazer assinando esse cartão de vacina aqui da Covid, assim? Então, mas aqui é um profissional de saúde, você não é só psicóloga, assim, né? Tudo bem, você nem aprendeu a preencher um cartão de vacina, mas você vai aprender com as outras pessoas, assim. Como profissional de saúde, a gente tem um leque maior de atuações do que como psicóloga, né? Às vezes a gente fica indo e vindo nessas duas identidades. E eu também falaria para mim me apoiar mais nas outras profissões, assim, aprender o fazer delas, né? Eu sou muito, tipo, eu quero ser professora, então eu gosto muito de ensinar, só que às vezes eu preciso também aprender, né? Muitas vezes eu preciso aprender. E são oportunidades que a gente perde quando a gente não escuta o que as outras profissões fazem. Então, estou falando aqui da fisioterapia, da terapia ocupacional, assim, do serviço social. A gente tem eles têm atuações muito específicas e muito importantes. Então, a gente, como psicólogo, pode aprender muito com essas profissões, escutando elas, observando elas atuarem, para que a gente cresça também como profissional de saúde. E aí, para recomendações, acho que a Letícia já colocou, para quem vai para a atenção primária, os CABs, né, os cadernos de atenção primária. Aí eu falo do 34 e do 39, que é o 34 é de saúde mental. Então, você vai ver o que é saúde mental, né, lá na atenção básica. E o 39 é o NASF, né? Se você quiser atuar com consultório na rua, né, que é onde você atua com população em situação de rua, tem um manual do consultório na rua, que você pode também buscar. E para outras referências, na atenção primária tem um caderno caderno não, esqueci o nome dele aqui, Guia de Matriciamento em Saúde Mental. Ele é de 2011, mas ele é, assim, sucinto, direto, é uma ferramenta que te dá muito, assim, o que você faz? O que é matriciar em saúde mental? Então, esse guia, apesar de antigo, de 2011, ele é muito direto, então é uma boa para ter perto.
E, claro, como eu já falei, as referências técnicas, né? Então, a gente tem publicadas as referências técnicas para a atuação dos psicólogos e das psicólogas na atenção básica, no CAPS e no sistema prisional. Então, se você quiser trabalhar com saúde, veja bem, o SUS também está dentro do sistema prisional. Então, existe a equipe de saúde prisional, então tem psicologia lá. Se você quiser atuar com isso, você pode, tem essas referências também para a gente seguir. Eu falo delas porque, se você for para o caminho dos artigos, tem um mundo, se você for para os livros também, tem outro mundo, mas essas são mais técnicas, são, né, seja os CABs, o guia, ou as referências técnicas, eles dão muito mais, assim, o que tu faz, assim, um guia mesmo, passo a passo. É diferente dos livros, é diferente dos artigos que vão trazer ou a prática, né, ou a teoria. Aqui eles vão dizer o passo a passo, né, o que você tem que fazer. É isso. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito da nossa conversa. Então é isso, gente. Não tenho mais o que acrescentar. Eu acho que vocês finalizaram perfeitamente. Mais uma vez, reforço. Agradeço muito que vocês tenham se disponibilizado. Sei que é cansativo. Sei que vocês devem estar com uma carga horária assim, absurda, mas não só do CEVAP, mas de todo mundo aqui que está na graduação, que tem interesse. Foi riquíssimo. E espero manter esse contato com vocês. Vocês são muito legais. Eu não conheci ninguém. Eu sou a mediadora, mas eu nunca tinha conhecido vocês. Então, muito feliz de poder ter conhecido vocês. Essa troca foi muito importante para mim, de verdade. Eu acho que a gente pode ir finalizando por aqui. Aí os agradecimentos vão ficar no chat. E, gente, não se preocupem. Perguntas serão respondidas, recomendações serão postadas. E a gravação também está lá no YouTube. Então, nada se perderá, tudo bem? É isso. A gente vai ficando por aqui. Muito, muito obrigada.